que é o médio, o máximo acendendo e os lasers lá em cima acendendo. E este lado vocês não vão ter isto, porque o laser está desligado. Tem uma iluminação muito, mas muito acertada. Vocês não vão encontrar essa iluminação em qualquer carro. Até os carros mais recentes de gama não vêm com estes projetores, porque o custo de fabrico de carros com este projetor em uma alta série é muito alto. Então, mais vale colocar um projetor médio ou mediano e comercializar os carros do que colocar um projetor como este topo de gama. Daí que os clientes individualmente vão atrás de projetores top de gamas como este e fazem aí a aplicação. Hello guys, Dirlex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos a bordo de uma Toyota Hilux. Temos que fazer aqui um trabalho nos faróis deste carro. O que acontece é que esta Hilux tem aqui os faróis aftermarket, estes faróis aqui, e nós temos que fazer aí uma intervenção neles, incrivelmente. Bom, esses faróis aftermarket, eles geralmente não são bons de performance de luz no médio e no máximo. Eles até são bons em termos de estética, são bonitos e tal, aceitemos, mas em termos de performance de luz, eles não são aquelas coisas. O que é que nós temos que fazer aqui é trocar o projetor deste farol para um outro projetor que o cliente comprou, não é? E vamos ver aqui o que é que a gente consegue trazer de performance de luz. Mas agora estou neste carro a fazer o quê? Eu vou levar este carro para um bate-chapa para tirar este para-choque. É o nosso parceiro, ele trabalha conosco e vai fazer essa intervenção. Mas que máquina, hein? Que máquina! Estou aqui a bordo do carro e vocês não imaginam a responsabilidade que é andar deste carro. Bom, o carro de qualquer cliente é uma responsabilidade andar dele, mas este carro aqui é uma exceção. Vou aqui aproximar ao bate-chapa e vamos ver o que também teremos de luz e o que estaremos a melhorar. Acompanhe. O que é que nós temos neste carro de iluminação? Vocês já conhecem os faróis, consegue-se ver em muitas Hilux, em muitas Land Cruiser. Eles são esteticamente muito interessantes, mas em termos de performance de iluminação, vocês não têm nada. Já deslocamos o farol do carro, vão ver que a projeção está um pouco mais para cima, lá em cima, não é? Mas coloquei exatamente lá que é para vocês poderem ver o que é que vocês vão ter de iluminação neste farol. Este é o farol esquerdo, o farol direito já está lá com o colega a desmontar. Então vamos fazer simplesmente aqui o acionamento do médio e do máximo. Esta iluminação que vocês estão a ver aqui é do médio. Parece forte na imagem, mas esta iluminação é muitíssimo fraca. Tanto é que este cliente já não viu a hora de trocar, aproximou-nos e nós temos aí alguma ideia do que se pode fazer e vamos agora fazer a troca. Mas vocês têm aí a iluminação do médio. Quando acionam o máximo, vocês vão ter simplesmente isto aqui. O que está muito, mas muito errado. O máximo não só deve ser mais forte, como também deve ser mais alto. Deve ser mais forte, mas também deve ser mais alto, com ângulo, com uma abertura maior, diríamos assim. Quando acionamos o máximo, a linha de corte que vocês conseguem ver lá devia desaparecer e terem aí uma abertura muito mais forte. Mas neste farol vocês simplesmente têm uma intensidade maior de iluminação. Não é o que devia acontecer, então nós estamos aqui para trocar esse sistema, colocar num projetor mais forte e o máximo a funcionar como deve ser. Vamos a isso, vamos ver qual vai ser o resultado. Terminamos a intervenção, temos o farol já instalado no carro. Vocês não vão acreditar que este farol uma vez já foi aberto. Nós pegamos neste farol, abrimos, tiramos o projetor original, colocamos o novo projetor que o cliente nos trouxe e agora vamos ver o farol, como é que está, e digam-me se esse farol uma vez já foi aberto. Ficou uma coisa diferente. Este projetor infelizmente veio com um problema de fábrica. É um projetor que o cliente nos trouxe para fazer uma alteração. Infelizmente veio com um problema de fábrica, mas conseguimos resolver. Porém, para além deste problema, este carro também tinha problemas elétricos, mas também conseguimos resolver e agora este projetor neste farol, neste carro, está a funcionar como deve ser. E cá entre nós, que projetor forte. Vou depois fazer uma parceria com este cliente
para ver se ele consegue nos trazer esses projetores, porque nós queremos agora passar a fornecer-vos este tipo de projetor, porque é um projetor de excelentíssima qualidade e muito forte. Ele é um projetor que faz médio e máximo e depois tem um auxiliar de máximo a laser. Na verdade, 3 auxiliares de máximos a lasers para cada projetor. O máximo deste carro é um show à parte. Vamos ver e depois coloquem aí nos vossos comentários o que vocês terão achado destes projetores. Então aqui vocês têm um carro com o farol já instalado nele. Este farol nós pegamos para abrir e instalamos este projetor triplo laser. Vocês têm aqui médio e máximo e aqui em cima vocês têm 3 pontos de luz que fazem alto, que fazem luz máxima. Vamos depois ver aqui na parede o que nós teremos de luz. Mas o carro é este. Vocês têm aqui spotlight nesta configuração off-road. Essas lâmpadas não são muito recomendadas para uso on-road. Aliás, não são nada recomendadas para usos on-road. Porque não tem corte de luz. Mas as pessoas colocam, por acaso fica bonito e por acaso são fortes. Mas essas lâmpadas ofuscam muito aqui embaixo do spotlight. Instalamos estes projetores em substituição destes. Estes projetores foram mesmo instalados só para comercializar este material, que por acaso tem uma estética muito bonita, deixa o carro num visual diferenciado, mas em termos de capacidade de iluminação é exatamente aquilo que vocês viram. Estes projetores não vão vos trazer satisfação nas estradas. O cliente importou este projetor e nos deu para fazer a instalação, e a instalação foi feita deste jeito, o lado esquerdo e o lado direito. Digam-me se este farol uma vez já foi mexido, já foi aberto. Vamos fazer aqui um turnaround. E este é o visual que vocês vão ter dos vossos faróis. Claro, quanto mais novo o farol, melhor, porque aí conseguem ver muito bem o que foi feito antes e depois. Se o farol já estiver gasto, os próprios materiais já ficam um pouco mais secos e pequena intervenção é fácil quebrar um farol um pouco mais gasto que um farol novo. Mas então vamos ver como é que este farol está agora a iluminar versus este projetor que estava instalado neste farol. Então, temos aqui a presença que vai acionar com o Spotlight Lamp. Ligamos o médio, nós vamos ter aqui o médio. Ainda está desregulado, se for a perceber, o lado direito está embaixo e o lado esquerdo está em cima. Então temos que nivelar. Mas só do que a gente já fez, vocês já conseguem perceber que temos aqui uma diferença na iluminação. Primeiro, estes projetores, eles não têm um cut-off, que é a linha de corte igual ao projetor anterior. Falando aqui pelo menos da intensidade de luz, vocês conseguem perceber que estes projetores têm mais intensidade de luz só nos médios. Ainda não estamos a falar dos máximos. E se lembrarem nos projetores anteriores, quando acionávamos o máximo não abria, simplesmente aumentava a intensidade no mesmo ponto que o médio estava lá a iluminar. Ou seja, não teria uma altura suficiente, não teria uma distância suficiente. Estes projetores já não, e nós fizemos a ligação certa para que eles funcionem como deve ser neste carro. Vamos ver agora o médio a acender e quando acionamos o máximo, ele abre e faz o máximo. Isso é que deve acontecer nos projetores. Mas o que é que nós temos aqui no máximo? Para além de termos o projetor a abrir para fazer o máximo, nós temos um auxiliar de laser exatamente em cima do ponto da linha de corte quando fazemos aqui o máximo. Vou desligar o laser do lado esquerdo e só vou deixar o laser do lado direito. Vocês vão perceber qual é a diferença do projetor que faz máximo com laser e o projetor que faz máximo sem o laser. Voltamos aqui ao nosso carro, vamos acionar a iluminação com o lado esquerdo sem o laser e o lado direito com o laser. Temos aqui o médio, é padrão, é normal, porque o laser não vai acender no médio. Simplesmente quando acionamos o máximo, nós vamos ter aqui uma grande diferença de iluminação. Vou baixar aqui o ISO da câmera para vocês perceberem o que é o laser. Se vocês vão perceber aqui num ponto mais baixo de brilho que a nossa câmera pode dar, vocês veem o lado direito com um ponto de luz exatamente quando fazemos o máximo, enquanto que o lado esquerdo não, simplesmente abre o solenoide, que é uma chapa que fica em frente do projetor, que faz com que a luz do projetor também faça máximo. Esta é a diferença de uma iluminação com o laser embutido e uma sem o laser. O lado direito tem lá o laser, se vocês forem perceber aqui exatamente, logo depois que faz o máximo, como este outro lado, vocês têm uma intensidade de luz muito mais concentrada no meio da iluminação, que é para atingir altas distâncias. E o lado esquerdo não. Nós temos aqui a configuração da iluminação só com o médio e spotlight. Vocês vão ter esta iluminação. Quando baixamos a linha de corte, vão então ter a iluminação do médio mais forte. Isto aqui faz com que os condutores que vêm no sentido contrário não sejam ofuscados, não é? Neste ponto aqui, não há ofuscamento. Quando baixamos, vocês vão ter ofuscamento. Então deve ser regulado de maneiras que o condutor que vem no sentido contrário sente mais ou menos neste nível e a iluminação não ofusca, pois se estiver mais para baixo, aí há ofuscamento. Vamos acionar o máximo, vocês vão ver que teremos aqui uma diferença
na iluminação do máximo. O ponto que o laser estava a referir é exatamente este aqui, não é? Aqui tem exatamente uma intensidade muito maior do que o do outro lado. Visto diferente, o que é que vocês têm? Não dá para perceber muito bem porque a nossa câmera não tem capacidade para tal, mas se prestar atenção, exatamente no projetor vocês têm uma espécie de perna de gato. Será? Exatamente aqui assim. Isso me remete a uma perna de gato, que é o médio, o máximo acendendo e os lasers lá em cima acendendo. E este lado vocês não vão ter isto, porque o laser está desligado. É uma iluminação muito, mas muito acertada. Vocês não vão encontrar essa iluminação em qualquer carro. Até os carros mais recentes de gama não vêm com estes projetores, porque o custo de fabrico de carros com este projetor é uma alta série, é muito alto. Então, mais vale colocar um projetor médio ou mediano e comercializar os carros do que colocar um projetor como este top de gama. Daí que os clientes individualmente vão atrás de projetores top de gama como este e fazem aí a aplicação, trazendo aí uma iluminação muito, mas muito forte. Isto na sua cara, mal usado, pode lhe criar acidente. Por isso tem que ser regulado muito bem para que não tenham problemas com ofuscamento no sentido contrário. Conseguimos regular os faróis. Vamos ver aqui o acionamento faseado de cada ponto de luz: spotlight, presença, médio e máximo. Aqui no carro, depois dos faróis regulados, o que é que nós vamos ter? Spotlight médio, exatamente no mesmo ponto, não é? A altura exatamente igual. Agora temos os dois pontos de luz ao mesmo nível e quando acionamos o máximo, nós temos os dois pontos a fazerem máximo com o auxiliar de laser a fazer o seu grande papel. E aquilo que havia vos dito sobre o spotlight que ofusca, vocês conseguem perceber que lá tem uma luz no médio, mas não conseguem perceber que aqui em cima, depois do médio, tem uma outra luz que está a sobressair e que é exatamente do spotlight que é off-road, um spotlight que não é adequado para uso urbano ou de cruzamento de veículos. Se eu desligo aqui o spotlight, percebam a luz que está a sobressair do médio, a fazer aí o on-off. Esta luz que vocês estão a ver aqui é simplesmente o spotlight, sendo que o spotlight está abaixo do médio, ou seja, o spotlight não devia subir acima do médio. Mas vocês têm um spotlight off-road que quando é acionado ele sobe acima do médio, fazendo com que o condutor que vem no sentido contrário veja esta luz aqui e seja ofuscado. Daí que vocês precisam saber muito bem qual é a luz que vocês colocam no spotlight, porque luz não é igual. A lâmpada não é igual uma da outra. Existem lâmpadas off-road, existem lâmpadas on-road. Este projetor, por exemplo, é on-road, por isso que tem corte de luz, e este ponto acima do projetor, que é depois dessa linha roxa, vocês não vão ter ofuscamento, simplesmente quando eu faço o acionamento do máximo. Vocês viram no vídeo da visão frontal deste projetor, mas esse spotlight não é on-road e ele ofusca. Vou desligar aqui o médio, vocês têm um spotlight que não tem nenhum corte de luz. Está interessado em um projeto igual a este, entre em contato conosco que a gente consegue fazer a mesma coisa na sua viatura.